graças a Deus. Então, para dar de cacetada nele, também como uma retaliação, eu gostaria de convidar os irmãos aqui, os irmãos da pesada. Então, por favor, os irmãos, tomem os seus lugares, porque é assim que nós vamos fazer. Tá bom? Isso. Pode vir, irmão. Pode vir, sem vergonha. Vocês não têm vergonha de nada? Sem vergonha. Isso. E a turma vai me ajudar. Não é fantástico? É. Eu acho fantástico. É multiforme sabedoria. Então é isso, né? Então, quando você tem algum problema, você precisa contar com o corpo. Já fica aí uma lição. Né? A gente não faz nada sozinho. E eu vou dar o start aqui, mas a turma vai sair falando aí, depois vai ser difícil parar, nós vamos tentar parar. Tá bom? Eu agradeço os irmãos, viu? Primeiro nós vamos fazer a leitura de Mateus 7, nós continuamos lá, né? Mateus 7, versículo 7 até o 12. Amém? Amém. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então esse é o trecho que foi designado a mim, mas eu gostaria então de ler o paralelo a ele, que está lá em Lucas. Lucas 11, do versículo 9. Só que eu vou começar um pouquinho antes, tá bom? Lá no versículo 5. Amém? Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que... Calma, perdi aqui. Ele dará... Digo-vos, no 8, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, e aí agora sim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor, nos abençoe nesse momento, Senhor. Precisamos de compreensão da Tua Palavra. Precisamos do Senhor falando conosco e nos esclarecendo todas estas coisas, Senhor. Queremos mergulhar em cada palavra aqui lida. Senhor, queremos que a Tua luz inunde o nosso ser.
e que cada palavra, Senhor, se torne a nossa realidade, que seja de uma maneira prática levada para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Também em nome de Jesus, eu amarro todo poder maligno, toda perturbação, toda coisa maligna que vem para confundir, para distrair, para tirar-nos do foco. Está amarrado em nome de Jesus. Tem que sair e está expulso agora em nome de Jesus. Nós estamos aqui para entender, ler, entender e aprender a Tua palavra, Senhor. E não queremos nada nos atrapalhando. Então, Satanás, sinta-se repreendido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Primeiro eu queria fazer a pergunta para vocês. Eu vou perguntar para valer. Entre os dois textos, o que tem de diferente? Léo? Passa. Tá bom. João, o que tem de diferente entre os dois textos aí? Você notou alguma coisa? Saltou alguma coisa aos olhos? Como é que é teu nome? Larissa. E você saltou alguma coisa aos olhos? O quê? Um é pela insistência e o outro é por amor. Quem concorda, quem discorda? O que vocês acham? Um voluntário agora. Vai dando uma colada aí, gente. Samu. Isso. Mateus, isso é uma coisa que salta aos olhos ali. Não é? Em Mateus fala de dar coisas boas. E não especifica exatamente o que. Não é? E lá em Lucas, aí tem Aponta o que é bom. aponta o que é bom. Exato. Né? Então isso é uma coisa que salta aos olhos. E por que será? Por que será? De um e de outro. Outra pergunta. No versículo 12 de Mateus, que nós lemos, Mateus 7, 12, fala também de uma regra ali. Por que esse versículo está ali? Então são coisas que eu vou agora perguntar para os irmãos aqui. Tá bom? O Daniel quer começar? Ele está com cara de que quer começar. Eu não sei. Pode ser, Tiago. Se Daniel começa, não sobe Não. nada. Tem tempo? Não. Tem tempo limitado? Não, pode começar. Ele vai. Eu vou provocando aqui. Esse texto, eu sei que vocês não leram ainda no texto comentário desse texto que está sendo lido da leitura, mas vocês vão chegar nele e vão ver que tem uma divisão feita ali. Assim como o Alisson e o Antônio estavam usando a Bíblia de Jerusalém, foi visto que foi feita uma divisão. Nós fizemos a seleção, ou foi feita a seleção do compartilhar, baseado na divisão da sociedade bíblica. Então tinha lá sobre a oração, no capítulo 7, aí, no versículo que a gente leu do 7 até o 12. Jesus incita a orar, né? Ou seja, Jesus ele nos motiva a orar, ele nos pede para que oremos. Agora, você vai ler o versículo 12, mas fala, mas o que tem a ver aí esse versículo 12 com tudo que ele estava falando? Porque parece que não tem conexão, né? Ele fala no versículo, ele termina falando sobre o Pai dar boas coisas aos que lhe pedirem, e no 12 fala, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. E que conexão tem uma coisa com a outra? Tem muitos textos dos evangelhos que isso acontece. Então, sendo mais breve possível aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte: o versículo 12, ele não faz parte, num contexto imediato, da mesma ideia que Jesus vinha tratando, da oração. Ele é um acréscimo que Cristo faz, continuando o Sermão do Monte. Mas, a divisão é feita da seguinte forma: a partir do versículo 12, irmãos, a partir do 12, tudo que Jesus vai falar no Sermão do Monte, só dando essa ideia geral, são exortações de que devemos obedecer o que ele já havia dito.
Do capítulo 5, onde o Sermão do Monte começa, até o versículo 11, são ensinamentos de Jesus do que devemos fazer. Né? E ele conclui no 12 falando, olha, tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também a eles. Isso é chamado de a regra de ouro. Essa regra de ouro já era conhecida pelos rabinos nos dias de Jesus. Um rabino proeminente era o rabino Hillel. Ele já havia, né, o Alisson até citou aqui um outro texto apócrifo, né, que além do... é um texto apócrifo, mas que é santo, né? É um santo texto apócrifo, que dá base para o que Hillel já dizia, porque os rabinos diziam o seguinte, não faça aos outros o que você não quer que eles façam a vocês. Mas isso é uma ênfase negativa, então o camarada ficava sossegado. Não, eu não fiz nada a ele, eu não fiz nada que eu não prejudiquei ele, mas também não ajudou. Você não arrumou a minha cama, eu não arrumo a dele. Era só uma coisa assim, ele não me prejudicou. Não é proativo. Não é proativo. Geralmente É neutro. a gente ouve muitas pessoas falar assim, eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Né? Então Cristo ele acrescenta. Ele diz, não é suficiente você não fazer o mal, você tem que fazer o bem como você queria que fosse feito a você. E o que é esse façais? É praticar todo o Sermão do Monte até agora. Entendeu? A ideia da regra de ouro é para resumir tudo que ele ensinou no Sermão do Monte até agora. Inclusive, irmãos, a oração. Porque, aqui que entra a questão. Depois de ouvir o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, até o começo do 7 aqui, sobre não julgar para não ser julgado, sobre não dar aos cães as coisas santas, não lançar os porcos às pedras. Você acha que é fácil obedecer isso? É fácil obedecer o Sermão do Monte? É bonito, né? Como o irmão C.S. Lewis falava assim, é muito gostoso falar de perdão, até que você tem que perdoar alguém. É muito bonito. Os discursos de perdão é lindo. Vai perdoar, valer. Não é desculpar, é perdoar, tem uma diferença. Então, irmão, é praticamente impossível obedecer o Sermão do Monte. E o resumo dele é a regra de ouro. Agora, o que você tem que fazer, então, para obedecer? Por isso, a oração. Por isso que, como Samuel falou, há uma troca entre boas coisas e o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos levar a cumprir o Sermão do Monte. Então, a grande questão aqui é como seremos cheios do Espírito Santo. Porque não tem outro jeito, irmão. Nós vamos ficar aqui, senão nós vamos fazer aqui igual eu já vi comentaristas fazendo aqui, comentando o Sermão do Monte, falando, que regra dourada, que coisa maravilhosa, está entre os discursos mais sábios, isso aqui ultrapassa, ia falar Calvino, é Confúcio, ultrapassa Confúcio, Calvino também ultrapassa também, ultrapassa Maomé, foi muito melhor, é mesmo, mas como você obedece? Que força você tem para obedecer? Deixa eu puxar agora de novo para a terra. Eu quero vou perguntar para o Pedro. Pedro, o que você mais gosta de fazer? O que você fala uma coisa, a primeira coisa que vem na tua cabeça, você mais gosta de fazer? Brincar. Brincar com o quê? Videogame. Videogame. Tá, alguém não gosta de videogame? Tá, não, tudo bem, mas... Ô Jonatas, é para falar a verdade, você tem que cumprir essa regra. Pelo menos essa aí. Pelo menos de 25 para baixo. Né? Mas vocês viram o que eu disse? Foi a primeira coisa. E é verdade. Quem é dos mais novos aqui, deixa eu ver. Uma outra coisa além de videogame. Vou perguntar para o Juan. O que você gosta mais de fazer? Mais? Pode pensar muito. Dormindo. Hoje. Comendo. De verdade. Basquete. Estudar. Basquete. Basquete. Tá, legal, basquete, legal. O que você gosta mais de fazer? Cozinhar. Cozinhar. Sensacional, hein? Puxa vida. Muito bom. Lívia, o que você gosta mais de fazer? Não pode pensar, Cantar. Cantar, tá bom. Mas eu vou dizer uma coisa. Me diz se eu estou errado.
as meninas, quando você vai dar uma passeada no shopping. Você viu? Eu suspiro. Comprar a gente gosta. É ou não é? Né? Então um passeio no shopping é fantástico, ou não? Mas tem um fenômeno dos adolescentes, eu vi essa reportagem esses dias, eles vão no shopping não é para comprar, porque não tem dinheiro mesmo, né? Então eles vão lá que é para passear. Então é um lugar que eles vão para passear. E aí eles ficam ali, olhando as vitrines e vendo aquela coisa toda bonita, né? O videogame é uma coisa também muito comum entre os jovens. O que eu quero dizer? Ontem o irmão falou sobre engenharia social. Irmãos, nós estamos numa era em que Satanás está armando as coisas para que a gente perca o foco. No passado talvez fosse mais fácil buscar o Senhor, né? Porque o que tinha para fazer de diversão? Ontem o Guilherme falou de ouvir, né? De cantar, não é isso? Para memorização, cantava, era diversão, né? Então, Exato. E os reis, no século XV, eles brincavam. Brincavam de roda. Essas brincadeiras que hoje são de crianças, na verdade, eram dos reis. Né? E os adultos é que brincavam. E as crianças elas não podiam brincar, elas não podiam participar da brincadeira, elas serviam só para ajudar. Né? Então tem um francês lá que estuda isso. Esse é o relato. Então vejam, hoje em dia, quanta distração tem, não é verdade? Então, aí que está a dificuldade de se buscar o Espírito Santo. Né? Além de falar, sem falar da velocidade. Né? E eu queria então que os irmãos falassem um pouquinho disso, quem quiser. Ontem eu mencionei que pessoas más foram quem arquitetaram em segredo essa engenharia social, esse modelo de sociedade. Isso não é algo de hoje. Quando eu falei que arquitetaram, não é de hoje, né? Coisa de mais ou menos uns 500 anos atrás. Para que a gente entrasse hoje num ritmo totalmente alucinante, giratório, e onde a gente não tivesse tempo, não digo tempo apenas de disponibilidade física, mas tempo aqui. Porque a nossa mente, a nossa mente é exatamente disposição mental. A nossa mente ela vagueia com muito mais facilidade hoje em dia. Como foi falado, o contexto da época de Jesus, eles eram sociedades rurais. Não havia essas grandes cidades, pessoas amontoadas em grandes cidades. As pessoas viviam no campo e as pessoas desde cedo estavam acostumadas a arcar com grandes responsabilidades. Então a criança, né, com 10, 12, 15 anos já ajudava, trabalhava. Então você já arcava com responsabilidades, você tinha que arar a terra, né, você tinha que plantar, você tinha que colher. Exatamente, você não tinha o tempo que tem hoje para, entre aspas, você ter o seu tempo para si, como fala, né? Você não tinha uma separação de uma vida, essa é a minha vida de trabalho, essa é a minha vida, agora o meu tempo livre, que eu vou ficar jogando joguinho o resto desse tempo, que eu vou ficar vendo série, que eu vou vendo filme. Então a sua vida era submersa nesse tipo de trabalho e responsabilidades. Eu queria ler com os irmãos um versículo sobre essa questão que mostra de maneira muito clara a importância. Jeremias capítulo 29, só vou ler esse versículo e comentar algo rapidamente. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E isso vai responder, de certa forma, por que muitas vezes nós não temos eficácia na nossa oração. Então, às vezes a gente ora, né? Claro,
Falando isso de maneira bem preliminar ainda, os irmãos acredito que vão falar com mais profundidade. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Como eu falei ontem também, existe a questão do preço, né? Devido a esse ritmo alucinante que a gente vive, nós não valorizamos o preço pago pelas coisas. Não valorizamos as coisas que são sagradas, né? E tudo aquilo que é sagrado, ou um preço foi pago, ou um preço precisa ser pago para alcançá-la. Então, como hoje as coisas são muito fáceis, né? Diria, no mundo espiritual as coisas não são fáceis. Existem limites e regras no mundo espiritual. Então, não existe oração ou comunhão de fast food. Não existe oração no drive-thru. Você entra ali e rapidamente você se torna espiritual, você recebe uma unção instantânea, né? Não existe isso aí, unção instantânea. Você precisa demorar-se, gastar tempo na presença de Deus. Vamos rapidamente ver esse versículo. Jeremias capítulo 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14 também. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Existem outras passagens também que seguem esse mesmo princípio, em Provérbios e por aí vai, são muitas. Mas basicamente o que o versículo está falando é que existe uma ordem. Você precisa clamar ao Senhor, invocá-lo, e você precisa, se você quiser realmente achá-lo, você precisa usar todo o seu coração, aplicar todo o seu coração nisso. Você não pode estar parcial, né? Na sua vontade, eu quero buscar o Senhor. Mas na sua mente você está pensando em um monte de coisa, você está pensando no jogo, você está pensando no jogo de futebol que seu time vai jogar ou está jogando, na Copa América que está passando, né? Você não pode estar pensando em diversas coisas, né? Falando novamente do coração, né? Quem aqui conhece quais são as partes do coração? Mente, que eu citei, né? Qual mais? Vontade, emoção, qual mais? Consciência. Então são essas partes que compõem o nosso coração. Então todas essas partes precisam estar envolvidas se você quer encontrar Deus. A sua mente precisa estar aplicada nisso. Quer um conselho? Quando eu vou para as reuniões do Partido do Pão, que reunião sublime, que reunião. Eu já vou no caminho, me lembrando, tento imaginar na minha cabeça, lanço os meus pensamentos para o Senhor, imaginar como é que foi a vida dele, quando ele foi criança, como é que foi o Senhor mais velho, na carpintaria, trabalhando, o Senhor depois no seu ministério, conversando com Pedro, com os discípulos, depois o Senhor sendo traído, o Senhor sendo vendido, o Senhor sendo crucificado. E tudo isso torna real para mim. Você começa com a sua mente, você usa a sua imaginação. Uma das grandes facetas da engenharia social dos nossos dias é destruir a nossa capacidade imaginativa. E uma vez que você destrói a sua imaginação, você fica à mercê de uma maneira totalmente passiva para que você receba pensamentos de outros. Não só de outras pessoas, mas de outras entidades. Então, para que possamos achar Deus, precisamos buscar de todo o nosso coração. Sua emoção precisa estar nisso, sua vontade precisa estar nisso, sua consciência tem que estar nisso e a sua mente também. Amém. No último acampamento, para quem cumpriu a transcrição, foi dado alguns livros. E um deles chama Apostasia e Restauração, do irmão Campbell Morgan. Quem leu? Alguém leu esse livrinho?
Vocês receberam de prêmio no último acampamento. Eu gostaria de incentivar a leitura desse livro, porque... Abre ele lá em casa. Você está com um tesouro guardado lá na sua casa e toma posse dele. Porque o que é apostasia? Falando de maneira simples, é o abandono da fé. E o que esse irmão fala lá? Como é que começa a apostasia? E ele até coloca assim, a situação de alguém que antes tinha visão espiritual, tinha desfrute, vivenciava o primeiro amor, vivenciava o melhor amor. E eu tenho certeza que muitos aqui, que talvez hoje esteja distante do Senhor ou em fraqueza espiritual, já vivenciou isso. Mas quando é que as coisas deixam de ser essa realidade? Então ele fala que é quando nós começamos a trocar aquele que é superior por coisas que são inferiores. Quem que é superior? O Senhor, Ele é superior. Deus, Ele é superior. Ele é superior a Netflix. O Senhor, Ele é superior a videogame. Creiam nisso, Ele é muito melhor que videogame. O Senhor é muito melhor do que as vitrines do shopping. Um tempo com o Senhor, conhecer o Senhor, experimentar o Senhor, acredite, é muito melhor. Você fica, puxa, está me faltando palavras aqui, a êxtase, né? É muito melhor do que qualquer dessas coisas aí. Satisfeito. É isso aí. Então primeiro você começa trocando o que é superior pelo que é inferior. E o problema é que daí essas coisas que são inferiores começam a tomar o lugar do Senhor no nosso coração e surge a idolatria. E da idolatria vem a apostasia, o abandono da fé. E talvez alguns de nós, alguns aqui estejam até sentindo isso, passando por essa situação, sentindo que abandonou o Senhor. E precisamos ser sinceros diante do Senhor, se nós queremos ser curados. Se existem ídolos no nosso coração, precisamos tratar. E daí ele compartilha nesse livro que existe uma salvação, uma possibilidade de restauração. E que possibilidade é essa? É isso que o Alisson compartilhou. Se me buscardes de todo o vosso coração. Se você sente que abandonou o que é superior, nessa manhã você pode voltar para Ele. Amém. Mas você precisa querer e buscar de todo o vosso coração, porque Ele promete, se você me buscar, você vai me achar. Mas você precisa querer isso aí. Amém. Quer falar? É interessante o que o Adriano falou, essa questão de o que nos impede de querer, né? Essa questão de trocar o que é superior por inferior. E sempre quando falam dessas coisas, como está falando das jovens, crianças e os mais antigos, que não sei se existe ainda um programa do Silvio Santos, que era um programa que ele ficava em uma cabine e esse indivíduo era enclausulado, tirava o som dele, ficava tocando uma música e ele não via não ouvia o que o Silvio Santos estava falando. Então o Silvio Santos perguntava: você quer trocar... Hã? Agora é um ratinho. Um ratinho, copiou. É um ratinho, né? Então o Silvio Santos perguntava: você quer trocar uma boneca pelo Gol, ou a boneca pela geladeira? Quer trocar? Não. Você quer trocar? E ela ganhava e a gente ficava roendo as unhas ali, né? Você quer trocar o seu carro por uma caneta? Você quer trocar o carro pela caneta? Sim! Oh, meu Deus do céu! Bom, o que o diabo está fazendo, o que o anticristo está fazendo agora no tempo final é a mesma coisa. Porque
Entre o capítulo 12, portanto, tudo o que vocês querem que os homens façam a você, fazer também a eles, existe essa questão dos falsos profetas. Porque como Daniel falou, do capítulo 5, do início do capítulo 5 até o 12, é quais são os deveres que nós devemos praticar, né? E do versículo 12 em diante, aí vem o quê? Do versículo 12 em diante tem a questão do caminho, ou seja, o que nós devemos praticar. A advertência, ou seja, vocês têm que fazer aquilo para os homens também. E do 12 em diante, a partir do versículo 13, é o caminho da prática que nós temos que trilhar. Agora, entre esse caminho, a prática que nós temos que trilhar até o portal da entrada para o reino dos céus, da aprovação, quais que são os riscos que existem nesse percurso? O risco desse percurso são os falsos profetas. E onde entram os falsos profetas nessa história? Ou seja, o Senhor dá um sermão do capítulo, começando no versículo 1 do capítulo 5, vai até o 12, é tudo o que ele falou que nós temos que praticar. A partir daí, nós já temos o conjunto do que se deve ser praticado, e agora a bola está no nosso pé, porque é complicado isso aqui, é temeroso. Esse capítulo que nós estamos estudando aqui é bem diferente do que Confúcio, como o Daniel falou, o Maomé falou, Calvino também falou, é totalmente diferente. Por quê? Porque na filosofia e no misticismo das religiões orientais, a questão é contemplação da sabedoria, da beleza e tal. Então eles contemplam e falam, puxa, que negócio bacana, né? E quando eles querem praticar aquele aperfeiçoamento por si mesmo, eles vão tentar por si mesmo praticar aquele negócio, e muitos dos seguidores desse negócio, dessa filosofia da autoaperfeiçoamento, eles estão no nome de si mesmo. Eles vão praticar, vão tentar por suas próprias forças praticar esse negócio, e eles vão descobrir que de fato eles não vão conseguir praticar aquilo lá. No Evangelho nós temos uma diferença enorme, totalmente infinita de qualquer outra dessas regras de filosofia de aperfeiçoamento. Nós temos um mandamento muito mais elevado, porque agora não é só cometer o homicídio, mas é só de ter raiva do irmão você já cometeu homicídio. Não é só você ser pego no ato de adultério, é só você ter a cobiça e criar interiormente uma cena. Então ficou muito mais difícil. Por um outro lado, nós temos o fator que determina tudo. É o que os irmãos estão falando, o ato de devoção, de buscar com todo o coração, né? E com mente, vontade, emoção, consciência, toda essa questão. Porém, nós temos o que nessa contrapartida? Nós temos, do capítulo 1 até o 12, as regras ouro. A regra ouro de como se deve viver. E nós queremos, quem aqui não quer ser aprovado para entrar no reino? Quem que não quer? Quem aqui quer ser aprovado para entrar no reino? Todo mundo quer. Só que não é fácil. Não é como fast food. Não é assim, não é desse jeito. Vai depender de todo o nosso procedimento enquanto nós estamos caminhando para a aprovação do reino. O que vai determinar se nós vamos entrar lá no reino, na vinda do Senhor, termos galardão para entrar no reino, é esse conjunto de regra que vai até o 12. Nessa contrapartida, nós temos o que para nos atrapalhar? Como se não bastasse a carne e nossa natureza já humana caída, o que nós temos? O que nós temos no caminho aí? Os jovens aí, o que nós temos no caminho? Porque tem a sequência dos dois caminhos, ou seja, agora nós já ouvimos que nós temos que praticar,
Aí começa a falar do caminho, porque então agora para ser aprovado para entrar lá na porta estreita, que está falando de porta estreita no sentido de entrar no reino, depois nós vamos considerar um pouco mais essa diferença dessas portas. Mas enquanto nós estamos a caminho, o que vai surgir, como diz John Bunyan, no meio do caminho? Nós estamos indo para o reino. Napoleão. Hã? Napoleão. Vai surgir um monte de coisa. Lamaçal do desespero, gigante do desespero, feira da vaidade, né? Vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte, e um monte de coisa. Mas tudo isso vem por meio do agente. Na nossa caminhada aqui, Jesus apontando que haveria um monte de coisa nessa caminhada que nos distrairia e iria fazer a gente trocar o carro por uma caneta, ou trocar o reino pelo sei lá o que. De repente eu posso trocar o reino para viver uma vida louca. Sei lá, você troca o reino pelo baile funk, sim! Você troca o reino Pelo paquera da escola. pela paquera da escola, sim! Você troca o reino pelo game novo, sim! Você troca o game novo pelo reino? Você troca o reino. Mas sabe por que é possível fazer isso? Porque o diabo, como o Alisson falou, nós temos os falsos profetas. Os falsos profetas, vou concluir aqui, de quem que eles são agentes? De quem que os falsos profetas são agentes? Não, Daniel não vale, Daniel é um HD. De quem que os falsos profetas são agentes? A Bíblia fala. O Clovão chegou ali, quer dar um chute aí? De quem que os falsos profetas é agente? De acordo com o livro de Apocalipse, agora ficou mais fácil. Do anticristo. E João fala que nós estamos no período do anticristo, de um sistema do anticristo. E qual é o sistema do anticristo? O Alisson falou. Inclusive naquelas cartas dos Illuminati, que é feita muito tempo atrás, tem os games. Qual ano? 1995. 1995 já falava de utilizar os games para distração. Então, porque existe uma pauta do anticristo, de um espírito dessa era, que vai provocar o quê? O encausulamento, a cabine do Silvio Santos, a cabine de distração do ratinho. A cabine de distração do ratinho é o que a nova era, com o seu sistema de tecnologia, está usando para afetar a nossa percepção de valores. Como eu vi um vídeo agora recentemente, se Satanás conseguir mexer na nossa percepção, ele ganhou. Ele afeta a nossa percepção de valores, de coisa, e aí nós trocamos o reino por coisas insignificantes. Então esses falsos profetas, nós não devemos pensar que diz respeito somente aos falsos pastores. Também faz parte também, existe também, ou aqueles que são os mestres que torcem a verdade também sobre a Trindade, um monte de coisas sobre aquilo que é fundamental também. Mas o falso profeta da Bíblia, os falsos profetas e o falso profeta, o agente que falará com aquele espírito de rã que sai da boca deles, que são espíritos de demônios, que são sedutores, eles vão por meio de todo tipo de engano, enganar. Então, nós estamos vivendo um processo de distração. Por quê? Nós já entramos na porta dessa caminhada para o reino ou nós estamos fora da porta? Não, no reino sim. Nós não passamos por... depois nós vamos falar que há uma diferença da porta de João 10 e da porta de Mateus 7. A porta da vida eterna nós já entramos. Nós já entramos para dentro.
Agora nós precisamos passar a porta do reino, que é pela aprovação da nossa vida, da forma que nós vivemos. Então, uma vez que nós já entramos agora, nós já entramos, irmãos, nessa caminhada, nós já estamos nessa caminhada. E o diabo vai fazer de tudo, mas como que ele vai causar essa distração? Vou fechar aqui. Como que ele vai causar essa distração? Só com a mentira sobre a Trindade? Como tecnologia, tem um monte de coisa, música. Principalmente entretenimento. Principalmente, que é o que de fato nos traz a distração é o sistema. O excesso de trabalho. Né? Excesso de trabalho também, porque é a mudança da nossa percepção. Inclusive, vou passar para o Alisson aqui, voltar para os irmãos aqui. Tem um irmão, acho que o Daniel, que era um ex-bruxo, aquele ex-vampiro. Isso. Scobelli. Ele era um desses, vamos dizer, bruxos escolhido pelo satanista para influenciar em tecnologias na indústria da moda, em tecnologia da música. São os setores que eles escolheu, porque essas coisas de fato distraem a nossa percepção. Nos distraem com coisas lícitas, né? Coisas lícitas, por exemplo, o irmão aqui acabou de falar, por exemplo, do trabalho. Por que nós somos tão consumidos pelo trabalho? Porque a nova era, com uma questão de afetar a nossa percepção. Tudo que a mídia faz, rádio, TV, revistas, jornais, tudo o que esses mecanismos que são os principais, a principal via de mudar a nossa percepção, eles fazem isso, nos faz mergulhar no mundo de consumismo. E nós somos distraídos, irmãos, por um monte de coisas. As pessoas hoje, todos, inclusive, eles trabalham a mudança, o enclausuramento ou a mudança de percepção nos jovens, desde agora do nascimento, porque você pega uma criança, você dá um iPhone para ele, o bebezinho, ele já fica querendo passar o dedinho ali na tela ali. Né? E hoje esse tipo de tecnologia, a criança começou a ter uma percepção, a mãe já quer pôr a babá do celular para educar. E aí deixa lá a criança, ele mesmo, acessando um monte de coisa lá. E esses tipos de estímulos são o que está afetando a nossa percepção dos valores humanos. E criando uma mentalidade, né? Formando uma mentalidade. E o que é isso? O espírito do anticristo nos falsos profetas, não só dentro das religiões. Porque os falsos profetas, ele não vai, a atuação dele é no mundo. Deixa eu completar só com um negócio que eu vi esses dias. Aquela reunião que eles fizeram em Suíça para levantar o líder lá que vai promover a paz, um dos tópicos eles chamaram assim, inteligência artificial, porque é o controle das mídias sociais, que é o que a gente vive. Na verdade, isso significa o quê? Você não precisa pensar. Nós pensamos por você. Então, as redes sociais que nós nos alimentamos diariamente, Instagram, Facebook e todos os outros, é para quê? Para a gente não pensar. Você não precisa pensar. Você só recebe. E vai vendo, vai vendo. E TV, na nossa época era TV. A geração de agora é pouco TV, mas é muitas redes sociais. São muitas redes sociais. Então, por que ler um livro? Porque livro dá trabalho. Irmão, dá trabalho, eu tenho que pensar no cenário, eu tenho que mover a minha mente. Então, e o trabalho da mente é o que o Senhor quer. O Senhor nos fez com uma mente perfeita para pensar e raciocinar. E o Senhor nos fez completo para isso, para não sermos manipulados. E o que o Satanás está colocando hoje são marionetes. Sim. Não pense.
Eu penso por você. As mídias sociais, elas trabalham nisso. Seja passivo, não ativo. E o Senhor é diferente. O Senhor é assim, eu fiz isso para você. A eternidade você tem. O reino agora você vem. Vem até mim. Amém. E orar dá trabalho, irmão. Porque orar, Deus não é gênio de lâmpada. E a gente, eu falo pra mim, às vezes eu pego um livro, eu quero saber o final. Eu vou lá ver o final, porque a gente é imediato, irmão. Eu quero comer manga. Eu não vou esperar a manga crescer e chegar tempo de manga. E a gente vive hoje assim, eu vou no mercado e compro manga. E como a hora que eu quero. Não preciso esperar o tempo da manga. Essa é uma situação, irmãos, porque se nós temos que viver o sermão, e é muito complicado. E fazer, além de não atrapalhar os outros, nós temos que fazer também pelo próximo. E tudo aquilo que ele falou anteriormente. Porque isso determina a nossa entrada na porta estreita, no reino. Aí nós temos os falsos profetas. Mas como praticar e vencer tudo isso e viver essa vida que o Senhor está nos pedindo para viver? Então eu quero parar com essa pergunta. Não, mas não responde. Tá bom. Como praticar? Como praticar? Eu vou para os menores. John, desculpa. Como praticar? Você viu que o caldo vai entornar, né? Então, o tempo está acabando. E quem não tiver nesse caminho, né, estreito, entrando por esse caminho, não vai entrar no reino. Certo? E todo mundo aqui levantou a mão dizendo que eu quero. Então, por isso que eu digo, o caldo está entornando, e é sério. Né? Se você, mesmo crescendo na igreja, mesmo estando junto dos irmãos, não se aprumar de acordo com a palavra, de acordo com o que o Senhor está falando, você não vai entrar. E pelo contrário, aí vai ter várias punições. A gente estava estudando isso ontem, né? Vendo ali. Não tem tempo agora para falar, mas o fato é que você não vai entrar. Aí vai deixar só lá para Nova Jerusalém, não é? Então, depois de muito sofrimento, como evitar isso? Como praticar isso agora para que isso não aconteça, John? Quem sabe? Orando, mas orando, e aí eu quero voltar para o texto. Olha aí no texto. Orando pelo quê? Pedindo, buscando e batendo pelo quê? Pelo quê? Hã? Por santidade? Por salvação? Mas vai no texto. A gente precisa, e isso é importante, sempre a gente deve voltar no texto. A graça. O que diz o texto? Hã? Exato, é o Espírito Santo. Então, o que a gente deve pedir? O Espírito Santo. E nós temos visto isso muito, né, nas reuniões, mas é justamente este ponto que Satanás não quer que a gente entenda. E é aquilo que o Gui falou de manhã. Quanto mais proximidade eu tiver do Senhor, mais o Espírito vai estar trabalhando em mim. E estas coisas todas que são difíceis, eu nem percebo que eu estou praticando. E lógico que não é de uma vez. Lógico que não é de uma vez. Tem um irmão, no passado aí, recente, que gostava muito de videogame, mas ele acabou se embrenhando demais, né, e passou a ter problemas com isso. Então ficava até tarde da noite jogando, e aí não tinha ânimo depois na vida. Porque é óbvio, né, você é sugado por aquilo. E jogo, qualquer tipo de jogo, vicia. Isso não é novidade. Né? Tem clínicas de tratamento na China para dependentes de jogos, né, eletrônicos. Então,
vicia, vicia. E você mergulha naquilo sem essa percepção, sem nenhum cuidado, e acaba preso. E aí tem que ficar jogando, e é fase, passa isso, passa aquilo. E não tem fim, não tem fim. E aí você não consegue nem viver mais, chega uma hora, porque você está cansado de tanto que você perdeu tempo com aquilo. Aí esse jovem, ele foi para um retiro, né? Ele foi para acompanhar um irmão, e ele, segundo ele mesmo, ele foi para acompanhar o irmão, né? Não estava muito ligando para isso. Mas daí lá, porque ficou um tempo longe do jogo, foi uma distância compulsória, né? Então ele foi obrigado a ficar sem o jogo e mergulhar na palavra, e mergulhar na oração com mais tempo, com mais propriedade. Esse moleque voltou chorando, se arrependendo do tempo perdido. E aí a gente ia conversar com ele, ele chorava. Mudou. O que aconteceu? Saiu da cabine. Não, ele conseguiu ser liberto daquele lugar, né? E depois, se ele quiser, ele pode compartilhar isso. Ele saiu liberto daquele lugar e foi colocado no lugar onde nós todos deveríamos estar sempre, que é no Espírito Santo. E aí vivifica. Na minha experiência é assim. E se eu fico um dia sem comunhão com o Senhor, no final eu estou seco. É assim com todos nós. E essa é uma caminhada que a gente precisa de insistência. A história ali em Lucas começa com uma importunação do amigo, né? Então pedindo até receber. Amém. Né? E aí a Larissa falou da insistência, né? Porque tem que ser isso mesmo. Porque se a gente não for contra a nossa carne, contra a maré do mundo, aí a gente não consegue. Mas o Senhor está disponível para dar o Espírito Santo para quem pedir, e buscar, e bater. Essa coisa da insistência, eu queria ler um versículo do Velho Testamento que dá para fazer uma analogia muito interessante. É Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então ele está falando de um trabalho do sacerdote para manter o fogo aceso. E um trabalho que é a cada manhã. E semelhantemente é o trabalho nosso para manter o nosso coração uma chama de amor pelo Senhor acesa. E como qualquer fogo, é muito mais fácil apagar ele do que acender. Tipo, aí já entra em tudo que os irmãos falaram dessa nossa sociedade de fast food, que é algo que exige tempo, é algo que você precisa de esforço para acender. Qualquer fogo você precisa de esforço para acender ele. E tipo, aqui fala que o sacerdote tinha que fazer isso cada manhã. E imagina que houve dias em que o sacerdote ele acordou assim totalmente desanimado, tipo, sem disposição nenhuma para fazer o serviço, mas ele era disciplinado e ele ia lá e fazia o serviço e mantinha o fogo aceso. E acho que é a luta, né? Disciplina. A luta é essa. O Dani falou de Juízes, você vai tocar esse ponto, né? Eu ia falar, Tá, pode ir. Desce aí, né? Não, essa ideia do Espírito Santo, né, que sem o Espírito Santo não tem como cumprir o sermão do monte. Né? Não sei se isso é um sermão, né? Essa é a constituição de como nós temos que viver, né? E também um sermão, né? Precisa de um tempo, como os irmãos já usaram aqui muito a questão do fast food. Não é uma vida de oração superficial, de gastar pouco tempo, porque é um trabalho contínuo de busca profunda. Então exige tempo. Aí você fala, Antônio, então você está nesse nível. Não estou nesse nível. Não,
eu sei que não estou nesse nível. E isso serve para crianças e velhos, né? Para todos nós, que é esse caminho da busca, da contemplação. Para sermos cheios do Espírito Santo é a questão da insistência, permanência, constância. Por isso que o Senhor está falando que batei, 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 a insistência, né? Como o Josiano leu. Mas para insistirmos, para sermos cheios do Espírito Santo, a busca, tempo, acampamento, leitura, consagração e tal, tudo isso, né? A gente tem que deixar nossas atividades agitadas, de correr de um lado para o outro, distração e tal. E isso vai implicar o sentido de nós valorizarmos mais, estarmos com Deus, o Espírito Santo, e queremos entrar no reino a qualquer preço, mesmo que nós temos que nos despir e jogar fora algumas coisas para estar com Deus, para ver Deus e ser aprovado por Ele no fim do caminho. Vai implicar em aborrecer a nossa alma, porque o mundo nos ensinou o princípio dessa rapidez de McDonald's, de Habib's, tudo esse negócio, né? E coisa rápida mesmo, como o Alisson falou. A pior coisa que existe para nós humanos normais, seres humanos normais, é conseguir nos aquietar. É difícil. E em Levítico 16 tinha um trecho interessante que era no dia da expiação, que o versículo 29 do capítulo 16 fala assim: eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas. O que é humilhar a alma? Por que humilhar a alma? Ele vai, pôs uma vírgula aí, e ele vai falar que nós vamos humilhar a nossa alma, jejuando, e ele completa falando que é humilhar a alma, que vai implicar na condição da adoração, da comunhão, da insistência para ser cheio, como diz o Paul Watts. O Paul Watts subiu no monte e falou: Deus, enquanto o Senhor não me encher, eu não desço desse monte. E diz que ele jogava a pedra até para o céu e falava: onde estás, Deus? Eu não desço daqui se o Senhor não mudar a minha vida. É um tipo de comportamento de tirar tempo, de querer ser cheio do Espírito Santo, que vai envolver não fazer nada, reservar tempo só para isso. Por isso que o trecho de Levítico 16 está falando de humilhar a alma. E ele continua falando: o que é humilhar a alma? Não fareis trabalho algum. Irmão, a pior coisa que tem para a alma é você não fazer nada secular, cotidiano. É o problema nosso. Por isso que eles mexeram na percepção e nos fizeram tão agitados. Porque para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que aborrecer, afligir a minha alma, não fazendo nada. E nós só vamos ver o quão forte é ser cheio do Espírito Santo e praticar isso, e como difícil é subir a montanha para essa finalidade, na decisão, e o quanto implica esforço para isso, no momento que nós não formos fazer nada daquilo que é próprio do nosso dia a dia. Se for os mais velhos, fala: estou perdendo dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Time is money. Deixa eu parar aqui, que acho que os irmãos estão... Só lembrando que nós estamos a 20 minutos do término, tá bom? Eu só queria acrescentar o que o Antônio falou. Enquanto a gente estava tendo comunhão, essa questão, o Guilherme começou falando de manhã, e antes dele falar de manhã, eu tinha levantado, eu ganhei esse livro aqui de presente, vou indicar para os irmãos, é do A.W. Tozer, está em espanhol, mas eu acho que tem em português. A presença de Deus em sua vida. E o Tozer começa falando, né, como ele sempre ajuda a gente na prática espiritual. Porque ele foi um homem que conheceu a Deus, andou de perto com Deus. Então é maravilhoso você ler os escritos desse irmão, porque de fato ele te introduz de joelho. Amém. Eu tive vontade de chorar enquanto estava lá de manhã. Levantei de manhã, estava ali no silêncio, falei: meu Deus, o que é isso aqui? E
Irmãos, houve um homem que caminhou com Deus muito perto, né, na Bíblia, e ele é chamado de o servo do Senhor. E também o Senhor disse que falava com ele como quem falava a um amigo, sem enigma nem mistério. Era Moisés. E tem um período na vida de Moisés, que é quando ele introduz o povo de Deus na face do Senhor, introduzidos no conhecimento de Deus em Êxodo 19, exatamente o texto que o Guilherme citou. Os irmãos já contaram quantas vezes Deus pede para ele subir ao monte? Quantas subidas Moisés faz a Deus? São 11 subidas. E em cada subida, o nível de comunhão entre Moisés e Deus aumenta. Amém. É interessante isso. E a revelação também aumenta em cada subida. Na sexta subida, Deus vai fazer... veja que se são 11, a sexta é o ponto de virada, porque são 5 e 5. O ponto de virada, que é a sexta subida, é a subida que vai falar de edificação. E nessa subida que vai falar de edificação, porque nós não somos salvos. Quem aqui já foi salvo? Você tem certeza que o sangue do Cordeiro te limpou? Tem certeza que não há nenhuma condenação para você? Eu tenho certeza, irmãos. Tem que ter um amém sonoro. Se você não tiver amém, se não der amém aí, e desejar, a gente já ora aqui, você recebe Jesus, mas não vai sair daqui com a ameaça de ir para o inferno ainda. Não é verdade? Então, amém ou não amém? Amém! Amém? Então, o sangue já nos lavou. Mas, irmãos, existe uma diferença entre ser lavado pelo sangue e se tornar habitação de Deus. O espírito de habitação, como diz o irmão Andrew Murray, o enchimento do espírito é outra coisa. Você pode ser lavado, tudo certinho aí, mas para ser casa tem condição. E em Êxodo, quando Deus começa a falar da edificação, está falando desse processo do Espírito Santo na nossa vida. Ele dá uma ordem a Moisés. Tem a ver com isso que o Antônio falou, o Tozer já falou. E não tem jeito, irmão. Deus não se molda a caprichos. Não tem atalho para a vida espiritual. Não tem. Não tem fast food, não tem feedback rápido, não tem isso aí, não existe. Não dá certo. O ponto aqui que Deus diz é o seguinte, no versículo de Êxodo 24, versículo 12. Deus chama Moisés para subir, essa vai ser a sexta subida. E vai falar de edificação, vai falar de todo o processo de edificação do tabernáculo. E ele diz no verso 12: Então disse o Senhor a Moisés, olha irmãos, essa palavra, eu podia parar só nela. Disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Você quer edificação? Fica lá. Sobe e fica lá. E esse monte aqui pode ser o seu quarto de oração, pode ser aquele tempo privado, porque como o Andrew Murray também falava, quem não tira tempo para orar, não ora. Não ora. Tem que tirar tempo. E quando for tirar o tempo para orar, você vai perceber que esse fica lá é difícil. E como o Antônio falou, é uma luta para você não fazer nada. No mundo mentem para a gente, você tem que lutar para você conseguir um tempo para você. Mas quando você tem que ter um tempo, você quer fazer coisa. Para não fazer nada, você não quer. A alma não quer. Irmãos, e o Tozer falava assim no livro, quando você for tomar esse caminho, a primeira coisa que você vai perceber é um tumulto de vozes e de distrações na sua mente. Porque uma coisa que ele fala que nós perdemos, sabe o que, irmãos? Principalmente de Copérnico para cá, da inversão de coisas que começaram lá 500 anos atrás para cá, nós perdemos o senso da majestade de Deus. Nós perdemos o senso da majestade de Deus, porque olha uma coisa que ele está dizendo aqui, viu? Não vou falar de geocentrismo, por enquanto. Por enquanto. Mas ele diz aqui, quando há 500 anos atrás, na Idade Média, na Alta Idade Média, ali no período antes da Renascença, era dito que a Terra estava parada
e o homem era a coroa da criação de Deus. O senso de que Deus nos criou com uma importância trazia majestade, trazia valor. E se o homem tem valor, é porque aquele que o criou é muito mais valoroso. Então tudo tem uma ordem e tem valor, tá entendendo? Tem um senso de dignidade. Mas aí depois veio o Copérnico falando, não, a Terra não está parada. Na verdade, a Terra está girando em torno do Sol. Aí depois, não, mas pelo menos o Sol está parado. Olha onde ele foi levando ele falando, não sou eu, viu, irmão? Não estou querendo levar vocês. Ele falou isso aqui. Aí depois, não, mas pelo menos o Sol está parado. Mas aí vem Einstein e diz, não, o Sol não está parado, não. E vem Darwin e fala para você que nem você também está parado, você está evoluindo. Você não é uma coisa que você devia, você não foi criado. Você é uma mistura de alguns aminoácidos que foi gerando lá uma outra coisa, gerou um peixe, uma salamandra, gerou um troço lá, e você saiu, você é o monstrinho do pântano. Está melhorando. Como é que você vai honrar o monstrinho do pântano? O girino perfumado. Como é que você vai ter valor? Você não tem valor. Você mesmo não tem valor. Não sabe nem quem é. Você não tem valor, nada tem valor. O universo tem valor, a Terra não tem valor, o Sol não tem valor, e você também não tem valor. E não existe Deus, não existe majestade, não existe senso de nobreza. Não existe senso de valor. Está entendendo? Você só gasta tempo e só para diante do que vale, não do que não vale. Então, irmãos, eu acho assim que a gente tem que desmascarar esse negócio de falar que nós falamos que o Senhor vale e nós não paramos tempo com Ele. Então Ele não vale. Ele não vale para nós nada. Se Ele valer, nós vamos parar. Porque imagine, Deus ainda pensa assim, imagine a cena da rainha da Inglaterra, chamando você para uma audiência. Você sabe toda a pompa, toda a majestade que ela tem. É impossível você ser admitido na presidência e não ficar... Como é que é o palácio? Palácio de Buckingham, né? Como é que é? Buckingham. É isso aí? Palácio de Buckingham. É isso aí. É impossível você chegar naquele palácio, irmãos, e não ficar estarrecido. O que é majestoso, tem um fenômeno que também na Idade Média era preservado, chamado tremendo ânima. Ou seja, aquilo que faz a alma estremecer. A majestade faz a alma estremecer. A majestade faz a alma parar. Por isso que o Salmo diz assim, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou na sua santa morada. Não tem como você ver o rei levantar o braço para dar uma decisão e todo mundo continuar como se nada tivesse acontecendo. Quando o cetro do rei se move numa direção, parou. Se não tiver em consonância, vai para dentro das cavernas e das outras. Tem que ter respeito. Então, como é que nós perdemos? O Deus vai falar assim, uma das piores dificuldades da nossa era, nós perdemos o senso da majestade. Nós perdemos o senso do estarrecimento de quem Deus é. O sentido... Só para complementar, você falou assim, a gente para e gasta tempo diante daquilo que tem valor, nesse sentido, a gente faz isso com prazer, né, com o nosso ventre, com o dinheiro. Times money. Né? Então... É desse jeito. Irmãos, eu gosto muito dos escritos de C.S. Lewis. Vou terminar aqui, tá, irmão? O Lewis, ele tem uma coisa que é... Nos escritos dele, ele sempre pinta isso. Que embora o Senhor é bondoso, amoroso, mas ele nunca perde a majestade. E toda vez que o Aslan aparece na história, quem já leu Crônicas de Nárnia aqui sabe, alguma coisa luminosa acontece. O luminoso é a expressão do sagrado. É aquilo que te faz transcender, aquilo que te põe em contato com o que transcende. E ele diz que toda vez que isso acontece, você pode reparar ali, ele sempre ilustra como acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma alegria que te gera temor. Uma alegria que te gera temor. Uma alegria que te gera temor. Tem uma história, eu vou só contar aqui 2 minutinhos, a história do Shasta, do cavalo e seu menino. Shasta era um típico exemplo daquele personagem ou pessoa que dá tudo errado. Na vida dele parece que dá tudo errado. Na verdade não deu errado, mas ele via como dando errado.
Sabe quando você amanhece aquele dia que dá tudo errado na sua vida? Pois é, a vida do Jaster era uma vida que só dava coisa errada, parecia. Era o Jó da história. Aí, de repente, ele recebe uma missão de ir ao Calormano e falar com o rei Luna, porque havia uma guerra que estava sendo preparada pelo Rabadash, e ele precisava alertar o rei Luna. E quando ele vai no caminho como emissário, dá tudo errado de novo. Ele não consegue proteger a menina que ele amava, toda hora tem um leão aparecendo no caminho dele, ele não sabe que esse leão é o Aslan, porque, distorcendo a percepção da realidade, disseram que o leão de Nárnia era um demônio e que o verdadeiro Deus era Tash, que era o demônio. Tash, que era o demônio, estava sendo adorado como Deus, e o Aslan, que era o leão criador, estava sendo falado que era um demônio. Então, tudo que ele tinha na cabeça dele é que tinha um demônio que assumia a forma de um leão para matar ou assustar as pessoas. E de repente ele chega perto de um bosque escuro que ele tem que atravessar e ele fala assim, ele está chegando perto de Nárnia. Ele fala, e agora? Aquele leão vai aparecer aqui e eu vou ser devorado. Mas já deu tudo errado e a minha vida só dá errado, que seja. Enquanto ele vai caminhando com medo, diz que ele é envolvido pela escuridão, uma névoa fria envolve ele, uma névoa que não deixa ele ver nada. E de repente ele diz que não se desanima, diz que não vai chegar a tempo, ele sente pena dele e começa a chorar. E ele fala assim, sente até fome. E está com pena dele, porque nem comer ele consegue. E aí ele, chorando, ele fala, como eu sou desastrado, a minha vida, eu sou um desgraçado. Enquanto ele fala isso, diz que uma voz surge do lado dele falando, não penso que você é um desgraçado. E ele assusta. Uma voz, no meio da névoa. E aí ele fala assim, quem é você? E a voz fala, eu mesmo, eu sou. E aí ele fala, e ele diz assim, que na mente dele vem todas aquelas distorções de percepção. Será que ele é uma criatura morta viva? É o demônio que veio aqui e ele fala, mas você é vivo ou morto? Aí diz que o Aslan dá uma baforada. Eu não sei como é fazer aqui, mas é aquele fulgar de leão, né? Ele fala assim, coisas mortas não respiram assim. Poxa, eu estou falando, sai um negócio aqui. Vai ter coisa viva mesmo. Eu ia inventar que ele saiu, né? Mas é mais ou menos assim. Aí o Aslan fala assim, coisas mortas não respiram assim, filho. E aí ele começa e fala assim, mas você, ele fala, aí o Aslan vai caminhando com ele, e vai conversando com ele, e diz que nesse momento, ele percebe que tem uma coisa do lado dele, que na vista dele é maior do que um elefante, é um grande leão. E da névoa branca, que o assustava e deixava com frio, de repente começa a ficar dourado. E ele percebe que o dourado, o fogo, o calor e também aquela cor que dá a ele a verdadeira percepção das coisas, vem do próprio leão. E aí o Lewis coloca uma coisa interessante. Ele não viu ainda o leão, ele está vendo traços de um leão caminhando ao lado dele. O Lewis coloca assim, uma coisa misteriosa aconteceu. Às vezes eu estou lendo essa frase sozinho e eu choro. Porque ele fala assim, uma coisa interessante aconteceu. Um temor que lhe trouxe grande alegria. Tremendo ânima. Diante da majestade, a sua alma tem o desejo de contemplar estarrecida. Irmãos, se não tivesse esse desejo no nosso coração, eu pergunto para os irmãos, que senso de majestade nós temos quando nós trocamos a leitura bíblica por videogame? Que senso de majestade nós temos se o desenho do, sei lá o que está passando aí agora nas séries, é mais valioso para nós do que gastar um tempo com Deus, irmãos? Que majestade é essa? Que tremor está gerando na nossa alma? Não tem jeito. Se nós queremos ver a Deus, nós devemos pedir, Senhor, eu quero a tua alegria. Mas também, até essas alegrias de chamados certos avivamentos que tem por aí, são alegrias da carne. Pula, canta, mas não tem nenhum senso da majestade. Você não vê choro, você não vê percepção de querer, irmãos, estar diante de Deus. O David Wilson falou o seguinte, perguntaram para ele, o que você achou daquele avivamento lá, da unção do riso? Ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa, riso diante de Deus é só depois de lágrimas. Eu acredito em alegria, em riso, mas diante de Deus, por causa do que nós somos, nunca vai haver lágrimas sem choro. Se
Se eles realmente tivessem o Espírito Santo, eles não estariam rolando de risada no chão. Estariam chorando de joelhos, alegres pelo convencimento que o Espírito Santo gera. Pelo temor. É um temor que produz alegria. Tem um hino do Frederic Faber que fala isso também, eu não vou lembrar aqui para falar, mas eu só queria dizer isso, irmãos. Se nós queremos de fato andar com Deus, o Senhor vai falar para nós, sobe o monte e fica lá. E o Tozer disse assim, a primeira coisa que você vai perceber é que você não consegue se concentrar. Você não consegue se concentrar. Na verdade, você nunca conseguiu. É que você só vai começar a descobrir isso agora. Você não conseguia se concentrar. Na tentativa de tentar parar, você vai ver que um monte de coisa se levanta. Ele fala, não desista. Fique lá assim mesmo. Com o tempo, você vai perceber que se você desenvolver isso, seu espírito vai começar a sintonizar. Ouvir Deus. Mas tem que perseverar. Uma coisa que você tem que perseverar. Ele até usou o exemplo de Daniel, mas acho que não vai dar tempo de falar aqui. Mas só queria falar de Daniel no finalzinho, falando dessa questão de ficar quieto, né? Porque quando termina o jejum das 3 semanas, né, e que Gabriel então chega para falar com ele, no final, nesse momento diz que ele abaixa o rosto e se cala. Ele abaixa o rosto. Então, irmãos, tem isso. Não tem jeito. E aí depois o Tozer fala assim, desligue também. Irmão, é coisa prática isso aqui é bem prático. Saia do ambiente muito cheio de barulho ou movimento. Tente ouvir a voz no seu interior. E ele diz, você vai começar a perceber que não é fácil. Desliga. Você tem que treinar isso, não tem jeito. Se Jesus precisava de momentos a sós com Deus, quanto mais nós. E aí depois ele fala assim, outra coisa, alimente esse tempo com cânticos, com passagens da Bíblia, treine a sua imaginação. Treine a sua imaginação. É por isso que eu falo para os irmãos, leia Narnia, irmãos, leia essas coisas, porque vai ajudar você a pensar, ajudar você a criar... Oi? Eu ia falar do livro que vai ser dessa vez, mas é melhor deixar para depois. O livro dessa vez? Mas eu acho que... vai ter sim, vai ter uma coisa. Porque é um livro desse estilo. É desse estilo. Livros cristãos que levam você a usar a sua imaginação. Queria indicar para vocês aqui os Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, outros livros do Lewis, porque tem valores cristãos, irmãos. Eu não estou indicando nada aqui que não seja cristão. Os mandamentos do Daniel não são penosos, viu? Quem começou a ler sabe. Irmãos, é para ajudar você na sua mente. Você vai perceber coisas do Senhor por meio desses irmãos, porque o Senhor deu essa graça para eles. Se a sua mente não for reeducada, sua imaginação não for uma imaginação fértil, e você não tem como. Porque até Jesus falava e utilizava esses mecanismos. O Espírito Santo não vai fazer nada diferente. E a imaginação está sendo solapada, né? Todo tempo, você não tem tempo de imaginar. Você só tem tempo, como a Elaine falou, de... Porque já está pronto, né? Pronto. Eu estava pensando na troca do videogame, por exemplo, né? Que eu sei que a maior parte dos adolescentes jogam, né? E ali tem as fases, né? Eu relacionei com aquela... as 11 subidas de Moisés, né? São fases, né? Mas aí a hora que chega o clímax, né? O momento, o êxtase, né? Isso não é uma realidade virtual. Amém. Né? É uma realidade real maluca, né? Quando Daniel recebe a visita de Gabriel, é uma realidade maluca. Aconteceu ou não? Ou a Bíblia está mentindo? Quando ele veio ao céu. Então, né? E as visões que esses homens todos do passado tiveram, aquilo é muito mais maluco do que videogame. A visão de Ezequiel, eu tive que visualizar porque eu fiquei louca com aquele negócio, Então, dando cabeça para trás, para frente, para tudo quanto eu acho de gente. Então, É sensacional aquilo. quando Eliseu pede pro rapazinho dele lá, pro Senhor abrir os olhos dele, né? Então, esse tipo de visão, irmãos, foi só para aqueles homens? E é só para aquela época? E os irmãos não têm esse desejo?
Porque, lógico que a gente está buscando o Senhor para crescimento de vida e tudo mais, se a gente for galgando as fases, né? E agora eu vou usar a linguajar dos gamers, né? Se a gente for galgando as fases, e o Senhor exige isso, exige, não tem jeito, não é fácil, não é? Se a gente fizer isso, nós vamos chegar num lugar que não vai dar nem para explicar, não dá para explicar por palavras e a gente vai dizer, as pessoas vão falar, você ficou louco, não é? Mas é uma realidade real, não é virtual. Tem uma frase do David Brainerd que fala que se tivesse 1000 vidas, minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. E a gente não vê nada disso com jogos, pessoas que vivem uma vida para jogar, vivem uma vida com outras coisas que falam algo do tipo. Nós estamos falando de jogo, mas eu vejo o que está te tirando o tempo. Então é isso, o que está te tirando o tempo? Às vezes não é jogo, às vezes é música, às vezes é trabalho, às vezes é estudo. Eu estou fissurado por uma disciplina, e isso me distanciou de Deus. Então, o que é que está te tirando o tempo? Porque é isso que Satanás está fazendo. Ele quer te tirar tempo. É isso. A gente vê a maioria das pessoas entregando sua vida por alguma causa e por algo e no fim arrependidas, né? E aqueles que entregam para Deus antes falando que se tivesse 1000 elas teriam feito a mesma coisa. Essa é uma frase do irmão Romeu Bornelli sobre as subidas de Moisés e as visitas de Abraão, do Senhor Abraão, que ele diz que o principal e mais importante propósito do Senhor em cada visita que ele fez a Abraão e a cada subida de Moisés era simplesmente preparar Moisés e preparar Abraão para uma nova visita e para uma nova subida. Ou seja, o principal propósito de Deus a cada visita é nos preparar para uma próxima visita dele. Até o ponto de chegarmos com o Enoque, como o irmão Romeu também fala, da história da criança, né, que tinha, que, eu não sei se os irmãos quiserem contar, né, mas é mais ou menos assim, que Enoque andou tanto tempo com Deus, que chega um ponto que, como se Deus olhasse para Enoque e falasse, você está tão próximo de casa, tão longe da sua, fica comigo. E aí ele rebate Enoque. Sim. Só um complemento sobre o gênero literário, ficção científica, que muitos aqui têm o hábito de ler e às vezes acham inofensivo. Sendo que, na verdade, esse é um gênero de maior importância na formação social. A ficção científica, ela não é um gênero de mero entretenimento. Ela tem uma engenharia social que prepara as gerações seguintes para uma realidade que vai ser preparada. E eu queria citar aqui, o Daniel citou Darwin, e tinha um biólogo que trabalhava com Darwin, chamado Thomas Huxley. Ele era apelidado de o Bulldog de Darwin. Ele foi tio de um escritor famosíssimo, chamado Aldous Huxley, que escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, nos anos 30, que influenciou profundamente os baby boomers, a geração hippie americana. E nesse livro ele constrói uma ideia de uma sociedade pós-apocalíptica que vive debaixo de um governo tecnocrata, ou seja, não existe mais governo, é um governo de pessoas que você não sabe nem mais quem governa. É um sistema global, um governo global, onde você não tem mais liberdade, inclusive de ler a Bíblia, ou de ler livros literários. Todos os livros do gênero literatura são banidos, você só pode estudar conhecimento técnico, onde o sexo é livre, e onde o homem não tem mais nenhum direito e nenhuma liberdade. Ele vendeu tudo isso para ter conforto e prazer. E é justamente para essa direção que nós estamos caminhando. Muitos dizem que ele foi um escritor, um profeta. Na verdade, ele não foi um profeta, ele foi um engenheiro que estava preparando aquela geração para a engenharia social, para o sistema que nós estamos tendo que lidar hoje e que vai ser implementado em breve por meio de tecnologia.
Então, vejam, irmãos, nós não estamos brincando. O gênero literário que nós estamos lendo é o que vai formar nosso caráter e a nossa visão de mundo. Por isso é tão importante nós termos uma visão de mundo e livros que ajudem-nos a construir a nossa imaginação, para conseguir ver o que Deus realmente é e o que Ele planejou para nós. Amém. Aleluia. Saiu, eu gostaria de fazer o encerramento, então, que já passou, mas só incentivando e encorajando os jovens, né, os mais novos, os jovens mais experientes, né, os adultos também. A nossa batalha é uma só e nós temos que gastar energia nisso. Vá lá no quarto secreto. Quando eu digo quarto secreto, é um momento de comunhão, pode ser no meio do mato, pode ser onde quer que for, mas você tem, como dizem os irmãos, aqui disseram os irmãos, a gente tem que separar um tempo, não tem jeito, quem não separa tempo para falar com o Senhor, não fala, não é? Então você tem que fazer isso. E a gente tem essa insistência aqui no acampamento, mas é para que isso seja levado para a tua vida. Então comece lá com 10 minutos, né? Vá subindo de nível, né? De glória em glória, de força em força. Você vai aumentando, você vai ver que vai ficando pequeno, a comunhão vai precisando de mais, a comunhão vai crescendo. Mas não pode parar. E se parece que deu tudo errado e você não consegue, retoma e começa de novo. E se mais uma vez não deu certo e você não consegue, retoma. É assim. É desse jeito. E a gente vai, o Senhor vai nos ajudar. E a gente deve pedir o que para conseguir fazer isso? O Espírito Santo. Então, se nós entendermos isso e praticarmos isso, né, é a única maneira de escapar, irmãos. Porque senão nós vamos cair nesse engodo todo, nessa confusão mental toda, e nós não vamos ver nada do que o Senhor tem para mostrar para nós. E não é só para o reino, lógico que é para entrar no reino, mas não é só para isso. Mas é para que nós sejamos bonitos hoje, para as pessoas, para que nós sejamos surpreendentes, para que as pessoas olhem e sintam, e fiquem surpresas conosco e com as nossas atitudes, para que as pessoas amem a nossa presença, para que a gente faça a diferença e seja luz mesmo. Né? Então, é para isso, né, que a gente tem que buscar o Senhor, buscar o Espírito, e para o nosso benefício, lógico. Né? Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Bom, então, já que o assunto de hoje foi oração, vamos orar. Ainda as irmãs vão estar colocando ali na mesa. Antes de orar para o Senhor nos despedir, vamos ter um tempo de oração pessoal, individual, diante de toda essa palavra, diante de tudo que foi falado aqui. Vamos ter um tempinho de oração individual. Logo em seguida eu oro para encerrar essa reunião. Amém?